Oi, pessoal, bom dia a todo mundo, como vocês estão? Vamos aqui nessa sequência de aula, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade ao que começamos na aula anterior. Lembrando que nós estamos trabalhando nesse assunto sobre relevo, né? Unidades de relevo, essas formas que a gente observa na paisagem. E aí, até o momento, a gente já tratou dessas, né? Do planalto, das depressões e das planícies, que são justamente essas três unidades que são mais representativas para o Brasil, certo? Isso quando a gente pensa de uma escala grande, né? Sem muitos detalhes. E aí o que é que acontece? Só que nós temos também outras unidades de relevo, né? E são justamente essas que a gente vai estar falando um pouco hoje, tá? Que são as chapadas, os tabuleiros, os morros, né? Ainda pensando em outras unidades de relevo que a gente ainda não viu, os terraços, as falésias, as serras e as escarpas, tá? Então a gente vai ver de forma bem geral cada uma delas hoje, certo? Então aqui nós temos um exemplo de chapada, né? Mais especificamente a Chapada Diamantina. E o que eu quero que vocês observem na fotografia é apenas a forma, tá? Isso vai representar a forma do relevo, ou seja, nós temos uma determinada abertura aqui, que parece como um U, né? Parece um U, na verdade, e após esse U eu vou ter uma área relativamente alta e plana, né? Essas são as características de um relevo de chapada, tá? E aqui a gente traz especificamente a Chapada Diamantina, certo? Como exemplo para vocês. Esse outro esquema, nós temos aqui, não é? Um pouco do Nordeste e os tabuleiros costeiros, é justamente essas formas. Isso é muito comum para quem vai principalmente na praia, né? Então veja que nós temos essa área plana aqui, que é a planície, e os tabuleiros costeiros é justamente esse contraste que existe entre o contato com o mar e com a superfície, e com o continente, certo? O contato entre o continente e o mar, a gente vai ter essas formações que a gente chama de tabuleiros, certo? Essas áreas mais altas na próxima à praia, né? E isso você consegue visualizar tranquilamente quando você vai, por exemplo, para a praia de Coqueirinho, certo? Eu selecionei essa foto aqui, porque quem foi já pode ir associando, né? Por exemplo, aquela parte que tem o cânion, né? O cânion de Coqueirinho. Então ali, essas formas, você observa formas claramente igual a essas, certo? E é justamente dessas formas que a gente está falando, que chama-se de tabuleiros costeiros, aqui, tá vendo? Que fica entre o contato e o mar e o continente, né? Nós vamos ter os mares de morros, certo? Então nessa fotografia aí, quando vocês pegarem no material, vocês conseguem observar claramente, né, que você tem um relevo aqui que não é plano, então ele apresenta uma série de formas diferenciadas, né, e é justamente essa série de formas que a gente chama de mares de morro, né? Então, por essa fotografia fica muito claro você observando essa paisagem de longe e vendo essas diferentes morfologias aqui, ó. Por isso, mares de morros, certo? E, bom, nós vamos ter também as escarpas, certo? Essas escarpas nada mais são do que essas áreas íngremes, tá? Ou seja, você tem uma superfície aqui, né, relativamente plana, mais baixa, e essa outra superfície mais alta, e a escarpa é justamente essa área que está aqui íngreme. Quando a gente fala íngreme, a gente fala que possui a área assim, ó, certo? É como se fosse tivesse uma subida, né? Então isso é o que a gente chama de íngreme, tá? O que esse esquema mostra para vocês é só a evolução desse relevo, certo? A gente sabe que com a ação do intemperismo, o relevo ele vai se modificando, né? Então, ao longo do tempo e dos vários anos, ele vai
mudando um pouco a sua forma, certo? Então aqui só seria mais uma fotografia, né? Para a gente poder entender melhor essa ideia de escarpa, né? Esse escarpa é justamente essas áreas mais íngremes aqui para a gente chegar em outra forma aqui do relevo, certo? Bom, as serras, né? As serras são as áreas altas e nós vamos ter várias serras no Nordeste brasileiro. Um município aqui próximo da gente. Enfim, no Nordeste brasileiro como um todo, na Paraíba, em Pernambuco, nós vamos encontrar essas serras, certo? E essas serras são áreas mais altas, principalmente a partir de 700 metros de altitude, que vão ser áreas que têm uma temperatura menos elevada, que chove mais, certo? É mais fria, né? Então aqui eu destaquei essa Serra da Baixa Verde porque ela fica justamente no limite entre Pernambuco e Paraíba, lá no interior, certo, gente? Então essa área mais alta aqui é justamente esse conjunto de serras que eu estou falando, certo? E quando eu falo acima de 700 metros de altitude, esse mapa aqui está representando isso, certo? Então, pela própria legenda, você já tem a ideia do que trata esse mapa, né? Esse mapa está falando justamente da altitude dessa serra que eu estou mostrando aqui a vocês, que é a Serra da Baixa Verde, tá? Bom, falésias, né? Falar de falésias é interessante mostrar para vocês, e eu trouxe essas fotografias da Praia de Coqueirinho para vocês observarem, certo? As falésias é justamente essas formações aqui, ó, tá? Bem íngremes e bem pontiagudas, né? Então, quem conhece vai captar facilmente o que seriam essas falésias, né? E são ambientes assim bem frágeis, tá? Que ao longo do tempo eles passam por processo de intemperismo, né? Aí nós temos um vento muito forte. Eu estou falando de intemperismo porque é algo que a gente já viu, tá? Então, o intemperismo nada mais é do que a desagregação da rocha, né? A dissolução pela ação da água, pela ação do vento, pela ação dos animais. E essas áreas de falésia, elas estão bem propícias, são bem propícias para isso, certo? Bom, gente, e aqui, para a gente finalizar, certo? A gente fala um pouquinho sobre o relevo e sua importância, né? Então, a gente aqui observa essa fotografia, e nessa fotografia a gente tem um relevo bem movimentado, né? Mas mesmo em um relevo bem movimentado, você observa um uso. Aí tem uma pista, então essa pista ela vai servir para os humanos, né? E aí o relevo ele tem essa característica de ser importante para a sociedade. Por isso que é importante a gente conhecer o relevo, conhecer as formas do relevo, né? Bom, isso para uma série de coisas, para a construção de estradas, de cidade, tá? Como eu coloquei aqui, o relevo é o palco da sociedade e da natureza, né? Então, pensar em uma cidade, por exemplo, um lugar mais correto para construir uma cidade seria em uma área plana, não é verdade? Então aqui, ó, é só mostrando um pouco para vocês, né, dessa relação relevo e a cidade. Vejam que a cidade ela está centrada justamente nessas áreas mais planas, certo? Aqui essa área bem povoada, não é? Essas outras áreas aqui próximas à praia. E nessas áreas mais altas a gente não observa uma quantidade tão grande assim de casas, né? Muito pelo contrário, é uma presença maior da vegetação. As casas a gente vai ver nas áreas mais planas. Então isso tem a ver a forma do relevo, a forma da paisagem e a sua ocupação, certo? Então isso tá totalmente relacionado. Aqui nós temos um evento que a gente chama né, acontece muito nas áreas de morro, né? Esses deslizamentos de massa, o que a gente chama de deslizamento de massa, certo? Principalmente em períodos de chuva, né?
o solo não aguenta, fica bastante encharcado, as construções, enfim, o solo não aguenta e desaba. Pode ter casa, pode ter árvore, mas ele vai acontecer, certo? Bom, aqui eu só estou mostrando, na verdade, essas últimas fotos, alguns exemplos, né, de interação da sociedade com a natureza. Ou melhor, da sociedade com o relevo. E aqui nós temos uma cidade, por exemplo, com um rio ao lado, né? Então isso é uma forma também de da gente ver que é o relevo, aqui no caso do rio, né, a sua planície, a área mais plana. Ao lado a gente tem a cidade que também se cresce ao entorno do rio por conta da água, né? A água ela é um recurso natural, né? Vital à sobrevivência humana. E isso aqui é uma caverna, certo? Ou seja, essas áreas que são... Quando eu falo de caverna, caverna vocês sabem o que é, né? São esses relevos que são abertos no interior da superfície, certo? Nessa superfície da gente, mas no interior da Terra, certo? Aqui é mais um outro exemplo, né, do que a forma do relevo, né, influencia na paisagem, né, e tem uso para a sociedade. Aí eu trouxe essa foto da hidrelétrica de Xingó, tá? E aqui mais, né, uma área mais urbanizada ou melhor, uma área mais rural e uma área mais urbanizada. Só para vocês irem observando e fazer essa relação, né? Relevo e sociedade, tá? Gente, esses outros dois mapas são só exemplos também, que de certa forma eu já mostrei para vocês. Isso aqui é o mapa de altitude, né, da Paraíba, ou seja, as áreas mais baixas aqui no litoral. E à medida que a gente vai para o interior, nós temos essa área aqui do meio, que é do Planalto da Borborema, mais alto, e depois nós vamos ter o sertão, certo? Então isso aqui representa muito bem o que eu falei para vocês até agora. Esse Planalto da Borborema, que é essa área mais alta, que nós vamos ter aqui no relevo do Nordeste, né? Próximo aos oceanos, as áreas mais baixas e mais planas, e depois a gente vai ter outras formações, né? A depressão sertaneja, e isso já é lá no sertão, tá? Bom, gente, é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima.